é um desafio mesmo essa integração entre a drenagem e o meio ambiente, e a gente vê que isso surgiu. Então eu vou começar dando um pequeno histórico, e essa imagem aqui que é o nosso sonho. Eu acho que os engenheiros, como eu, são um pouco mal vistos, achando que querem construir, fazer tudo de concreto, as obras cinzas. Não, a gente gosta também das obras verdes, e o nosso sonho é reconstituir os córregos como essa imagem aqui, que é tudo que a gente quer, sabe? Não fazer obras que sejam dissociadas da cidade. Então, por que a gente chegou nisso? A gente tinha, inicialmente, os centros urbanos, eles tinham os dejetos, corriam para uma canaleta central, e, com isso, você tinha as águas contaminadas, que eram vetores de doenças. Então, naturalmente, as pessoas começaram a querer evitar a água. A água era uma fonte de doença. Então, houve uma onda, se chama higienista, que privilegiou soluções enterradas. Então, enterrar os córregos era uma questão de saúde e de limpeza da cidade. Além disso, a gente teve a prevalência dos sistemas de transporte, do carro. Então, o fundo de vale ele começou a ser ocupado pelas grandes avenidas, não é? Aqui em São Paulo a gente vê muito isso no início da cidade. A consequência foram as enchentes. Tá? Então, o córrego, quando vem a cheia, ele vai reocupar o espaço dele e vai produzir as enchentes. Então, e essas enchentes? Como é que a gente resolve? Então, nós tivemos um segundo momento, que foi começar a entender mais o processo. Então, fazer um planejamento integrado por bacia. Então, nesse planejamento, o DAE fez um plano de drenagem da bacia do Alto Tietê inteiro, do qual a gente participou, e surgiram os reservatórios, porque a gente não podia indefinidamente jogar água para jusante. Então, você tinha que reservar a água. Vocês podem ver nessa imagem de baixo, a de cima é o emblemático reservatório do Pacaembu. O de baixo é um reservatório no Pirajussara. A gente pode perceber que ele é muito feio, reconheço, mas ele reproduz de alguma forma a várzea perdida do rio, no caso, o Pirajussara. Então, hidraulicamente, ele tem um efeito parecido com o da várzea antiga, não é? Mas e o meio ambiente? Como é que fica nisso? Porque nessa fase inicial, a gente tinha grandes obras hidráulicas e não se pensava muito como isso ia interagir com a cidade e com o meio ambiente. Então, nós passamos, na prefeitura, a desenvolver o que a gente chama de cadernos de bacia de drenagem, de bacias hidrográficas, onde a gente estuda a bacia, a gente propõe obras hidráulicas, mas propõe também obras sustentáveis, soluções integradas, então você tem a mesma necessidade que a gente tem de abatimento de cheia, a gente pode contemplar com um reservatório, que é uma solução cinza, ou com um parque linear, que é uma solução verde. E a gente deixa isso para a sociedade, ou para os órgãos, para o prefeito, definir como que isso vai ser decidido, mas a gente oferece essa possibilidade. E as soluções sustentáveis? Essa é uma pergunta recorrente que a gente ouve agora. Vocês estão pensando em soluções, em grandes soluções, mas a gente pode resolver com pequenas soluções. Então, quais são essas soluções? São as LEEDs, que a gente chama. Então, tem os jardins de chuva, tem áreas inundáveis, tem pisos permeáveis, tem uma série de coisas, de elementos que enriquecem muito a drenagem. Eles são importantíssimos, porque eles não só retêm a água, como eles fazem um tratamento da água, uma filtragem, você alimenta o lençol freático, e tem uma série de funções. Porém,
porém, será que eles são efetivos no controle das cheias? A resposta a essa pergunta é sim e não. Sim, eles são efetivos, a gente pensando na bacia, a bacia tem várias funções no ciclo hidrológico. A bacia como um todo, ela tem essas funções que as LEEDs oferecem, que é a de retenção localizada, a de filtragem e a de aumento do tempo de concentração, quer dizer, você retém a água não vai rapidamente para o fundo de vale. Porém, existe uma função que é muito importante, que é a várzea. A várzea é um grande retentor de água. Então, essa função, os LEEDs não conseguem contemplar. Então, como que a gente faz pensando em retenção, em devolver a várzea para o rio? Senão, ele mostra, de novo, ele tenta recuperar e ele inunda as áreas. Então, a gente tem uma grande solução que a gente tem adotado, sempre que possível, que é a retenção em lagos. Os lagos são naturalmente locais onde a gente retém a água. E aqui eu tenho o exemplo do lago do Parque de Toronto, do Lago da Aclimação e um dos lagos do Horto Florestal. Esses 3 lagos eles foram trabalhados e as estruturas de extravasão foram trabalhadas para reter a água e não inundar as áreas de jusante. Eles hidraulicamente funcionam como um reservatório, porém não são reservatórios convencionais cinza, eles são estruturas verdes. Então é o ideal, a gente consegue trabalhar no abatimento das cheias com qualidade ambiental e urbanística. Outra possibilidade nesse sentido são os parques lineares com retenção. Na verdade, a gente recria a APP e estabelece algumas barreiras, que a gente chama de soleiras, para criar áreas verdes inundáveis que funcionam na prática como um reservatório, hidraulicamente como um reservatório, porém com uma qualidade paisagística incomparável, e você recupera a APP, que é aquela imagem que eu mostrei inicialmente. Nós temos 2 projetos já com recursos para a gente fazer 2 projetos na bacia do Ticoatira, na Zona Leste, que vão seguir essa linha, né? E estão no nosso programa de intervenções da Prefeitura. Agora, essa solução é muito boa para as áreas mais periféricas, onde você ainda tem algum espaço. E como fazer isso numa área urbana adensada? Como fazer isso no Anhangabaú, por exemplo? A gente não consegue transformar o Vale do Anhangabaú num parque. Infelizmente, eu gostaria, mas não dá. Então, a gente tem a alternativa de fazer reservatórios subterrâneos. Tá? Então, esse daqui é uma proposta que foi feita ali na frente do TCM, é um córrego Uberaba, e ele protege, ali é uma região de inundação, a José Maria Whittaker chega aí, e a gente tem uma inundação muito grave naquele ponto, e ela se reflete para jusante também. E a proposta é fazer um reservatório embaixo dessa praça, né? Isso está no nosso programa de obras, mas a gente sempre recebe esse questionamento. Esse reservatório, ele degrada a praça? Essa é uma pergunta que eu não tenho uma resposta, porque existe uma polêmica. Pessoalmente, eu acho que não. Eu acho que dá para a gente conviver com o reservatório subterrâneo e reurbanizar uma praça. Porém, isso não é uma unanimidade, por isso a gente ainda tem vários casos de obras que acabam não saindo por reclamação dos moradores e por não aceitarem esse tipo de solução. Porém, essas bacias ficam
sofrendo com as enchentes, continuam sofrendo com as enchentes porque não se apresentam outras soluções. Outra linha que a gente tem tratado na drenagem é de fazer projetos integrados. Então, nesse caso aqui, a gente tem, essa escadaria fica no final da Frei Caneca e ela desce em direção à Rua Vaiandava. E a gente soube que aí havia uma antiga queda d'água, uma pequena cachoeira, que virou a escadaria e essa cachoeira está enterrada embaixo desse jardim. E o Córrego Augusta é um tributário do Córrego Anhangabaú, onde a gente precisa fazer reservatórios para abatimento das cheias. O risco que aquela região sofre é muito grande e o impacto é enorme. Qual foi a saída? A gente fazer um projeto integrado, que seria fazer o reservatório, mas resgatar a antiga cachoeira e fazer quer dizer, a gente faz das duas coisas, a gente faz a parte hidráulica, a gente abate as cheias, mas a gente também devolve o Córrego Augusta ao ambiente urbano, tá? Então seria mais ou menos isso, você fica com o reservatório sob o viário, mas você recria essa queda d'água e você abre o Córrego Augusta para reintegrar ele ao ambiente urbano. Tá? Então, ficaria assim, e essa é a intervenção que a gente pretende realmente levar adiante. Né? Tá? Outra intervenção, aqui a gente está na bacia do Córrego Verde Pinheiros, então a gente está pertinho dessa praça, na Rua Beguária, não lembro o nome da praça, mas essas praças estão aqui. Então, nesse local, a gente tinha... a prefeitura chegou a contratar um reservatório fechado nessa região, justamente para evitar as enchentes que atingem o Beco do Batman, a Rua Harmonia, toda aquela região. Então, ela seria abatida aqui. Os moradores ali entraram com uma ação e a obra não saiu, essa ação já está rolando há uns 10 anos. Então, a proposta que eu venho trazer aqui seria de fazer um reservatório completamente diferente. Um reservatório, ele seria fechado, então a ideia seria deixar ele aberto e a gente reconstituir a várzea original do Rio Verde, do Córrego Verde, por baixo. O reservatório funciona, essa área seria inundada nessa situação, né? Então ele funciona como reservatório, porém você poderia visitar ele e rever a várzea antiga reconstruída dessa forma. Então é uma proposta inovadora, mas eu acho que realmente a cidade merece a gente inovar e a gente procurar soluções diferentes, né? Isso a gente precisa, na verdade é uma provocação a gente levar essa ideia para a gente ver se realmente conversar com os moradores. Eu não sou muito dessa área, eu gostaria até que alguma associação de moradores levasse adiante e fizesse audiências públicas sobre essas propostas, sobre essas ideias e como a gente resolver as enchentes que causam tanto problema lá na região do Beco do Batman e toda a parte baixa da... Eu já tive contato também com algumas comunidades ali, tem o Aprendiz, que é uma comunidade muito atuante lá, as crianças já tiveram que sair pelo forro da casa, porque estava tudo inundado. Realmente é uma situação muito grave. E, finalmente, esse daqui é um grafite, eu dei uma entrevista dentro da galeria do Córrego Jaguaré. E, para minha surpresa e da equipe, tem grafites lá, quer dizer, a cidade até conhece essas galerias, né? Isso daqui fica na Avenida Politécnica. Então, a gente tem um mundo de galerias para serem descobertas, tem uma oportunidade de, por exemplo, comunidades, eu aqui mostrei só
rapidamente áreas centrais, mas a gente tem nas comunidades a oportunidade de reconstruir os córregos e evitar o risco das enchentes em todas as áreas, mas com projetos integrados, como eu falei. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado.